No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais da vida do padre Anderson Gomes. Ele é da Arquidiocese de Vitória, Espírito Santo. É o padre referencial também no Brasil do movimento das mães que oram pelos filhos. Vem comigo. O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história a fé testifica. Quem é você? Quem é você? Então nós chegamos no hotel onde o padre Anderson está hospedado. Ele veio participar de um programa na TV Evangelizar. Vamos buscá-lo. Padre Anderson. Bom? Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, tudo tranquilo. Pronto para o divã móvel? Não. Vamos lá, por favor. Não está pronto? Não, acho que não. Por favor. Padre Anderson Gomes da Silva. Isso, Gomes da Silva, bem brasileiro. Bem brasileiro. Você escolheu um lugar para irmos aqui em Curitiba? Então, eu conheço pouco. Há anos atrás eu vim a Curitiba, andei na jardineira, peguei a jardineira. E tem um lugar que me impactou um pouco, a Ópera de Arame. Ópera de Arame. Então nós estamos indo para lá. Ópera de Arame, sim. Mas agora nós vamos começar então com o programa e a primeira pergunta é aquela chave, é o tema do programa. Padre Anderson, quem é você? Eu sou um cristão em construção. Mais nada. Cristão. Um cristão em construção. Eu gosto da patrística, né? Formado em patrística. Na época das perseguições, quando os cristãos eram perseguidos, perguntavam: quem é você? Sou cristão. Onde você mora? Sou cristão. Quem é seu pai? Sou cristão. Uma forma de identidade. Eu acho que aquilo que me identifica hoje é o cristianismo. Você pode falar pelo lado da psicologia, da sociologia, mas eu acho que a parte da teologia me identifica como um todo. Dizer então quem eu sou cristão. Cristão. Mas em construção, não posso dizer que eu sou um cristão. Pronto, não está pronto não. Não estou pronto não, eu sou um cristão em construção. Acho que para isso já resume toda a identidade. Mas nos fale sobre as suas raízes, sua família, de onde você vem. Eu sou mineiro. Mineiro. Nasci em Coronel Fabriciano. Fica perto de? Ipatinga, Vale do Aço. Ipatinga, Cesita. E cresci e vivi até aos 13 anos. Mas vim para Vitória, minha cidade, né? Vitória, capital Vitória, Espírito Santo, com 13 anos. Com 13 anos. Mas tem uma história interessante. Eu digo muito isso. Eu fui feito, meus pais moravam em Vitória. Ah, já moravam? Já moravam em Vitória. E tem uma ladeirinha que sobe pro seminário. E nessa ladeirinha tem um prédio, até hoje existe. Meus pais moravam naquele prédio. E eu fui saber isso logo depois, muito tempo depois. Então, eu fui feito ali. Na ladeira, um lado de cá o seminário, um lado de cá o prédio. Uma ladeira que sobe. Mas você é o primeiro filho? Não, eu sou o terceiro. O terceiro. Vocês são em 3? Somos em 4. 4. Dois casais. Dois casais. Dois casais. E aí naquela noite, meus pais se amaram maravilhosamente. Era uma noite de lua maravilhosa. E ali naquela noite de amor, enquanto eu estava nascendo, sendo concebido, um seminarista rezou, pedindo vocação. Aí pronto, um caminho mais próximo. Parou ali. E é interessante que aí eu nasci em Minas, porque os meus outros irmãos nasceram em Minas, minha mãe conhecia um médico lá. E de lá... Sua mãe foi grávida pra lá? Foi lá e nasci em Coronel Fabriciano, morei depois em Mantena, Valadares, e de Valadares viemos para Vitória. Voltaram, na verdade? Voltamos para Vitória, só que eu não sabia, né? E também aí depois, quando eu fui procurar o seminário, que eu fui saber da história toda que era ali, naquele mesmo lugar. Mas então conte-nos como que foi a sua entrada no seminário. Com quantos anos você entrou no seminário? Eu entrei com 21 para 22.
Nunca pensei em ser padre na minha vida. Mas o que te provocou então? É difícil, eu não tenho um marco assim, olha, esse foi um fator primordial que definiu o que deveria ir. Não Mas tenho. você já participava da igreja? Sim, minha família é de igreja, todo domingo ia Seus pra igreja, irmãos? eu ia obrigado pra igreja todo domingo, empurrado, missa dominical, 7 horas da manhã, era um desespero. Fiz minha eucaristia tarde, com 13 para 14 anos. Por quê? Não sei, enrolava, não gostava, faltava. Eu faltava da catequese, não terminava. E aí, antes de vir para o Espírito Santo, então, eu fiquei em Valadares, poder fazer a minha primeira comunhão, e aí voltei. Então, aí quando eu cheguei em Vitória, comecei a participar de grupo de jovem, adolescente. Que tinha na igreja? Que tinha na igreja. Eu ouvi na igreja, falando na missa, olha, grupo de adolescente, vai começar. E eu fui. E daí comecei a participar, só que também ia para conhecer pessoas, ia para poder ficar com as meninas, namorar, gente. Namorou? E aí, muito. Não, na verdade eu não namorei, eu fiquei muito. Namorar, acho que namorei uma vez só, máximo 3 meses, mas fiquei muito. E depois com o tempo eu comecei a coordenar o grupo de adolescentes, o grupo de jovens. E não podia aparecer ali uma novinha, apresentava e logo depois. Mas aí comecei nos encontros, aí começamos nos retiros de carnaval, aí para participar em cruzeiro em São Paulo. A Canção Nova estava começando, e assim por diante. E aí eu fui a Cruzeiro São Paulo e aí começou um momento de liderança da minha parte, né? Sempre animado. Já era grupo de jovens, não era de adolescente? Não, adolescente já. Animava, puxava, coordenava, tudo isso. E aí você começava a ouvir as pessoas, nossa, você tem uma luz diferente, você tem uma luz diferente, eu não tenho nada. Não tenho luz, não tenho nada. Eu não tenho luz, eu não tenho nada. Não, você tem uma luz diferente, eu não tenho nada luz diferente. E aí continuou nessa questão. Uma vez eu fui pro retiro de carnaval, e eu não aguentava mais de ouvir essa questão de ter uma luz diferente, luz. E eu fui conversar com o padre, né? Cheguei no padre e falei, olha, padre, eu não aguento mais as pessoas dizerem que eu tenho uma luz diferente. Eu não aguento, eu não tenho. Aí o padre disse, pô, mas você tem uma luz diferente. Olha, pronto, cansei. Aí pronto, terminou o encontro, fui embora pra casa. De carnaval? Isso foi de carnaval, em Cruzeiro, São Paulo. 15 dias depois, estava em Vitória. E aí, olha, vamos ter um acampamento, vamos ter um momento de oração, de acampamento, numa tal da Canção Nova. Que você não conhecia? Que eu não conhecia. Isso era março de 95, meu irmão. 95. E aí tá. Foi com um amigo meu, com uma excursão lá do interior do Espírito Santo, fomos pra lá. Quando eu cheguei, pisei naquele lugar, a pessoa fala, você tem uma luz diferente. Você pensou ser padre? Eu falei, não, filho, eu nunca pensei ser padre. Não fala mais isso, esqueça isso. Não toque nesse assunto. E aí você foi. já não andava com uma luz? Já? Não, acho que tinha uma lanterna, alguma coisa aqui parecida. Tinha uma lâmpada aqui, pra você. Aí acontece que aí, pronto, aconteceu o encontro, né? Era bem reduzido o número de pessoas. E no final do encontro, no domingo, disseram assim, olha, gente... Quem tem uma luz diferente? Não, disseram assim, olha, faz um pedido e coloca aqui, escreve no papel para pôr aqui na intenção da missa. Tá bom, peguei o papelzinho, Jesus, dizem que eu tenho uma luz diferente. Eu acho que não. Mas se for, e dizem que para ser padre, se for para isso, me dê um sinal. Dobrei, coloquei lá na caixinha, fui rezar a missa. Participei da missa, tal. Acabou, olhei para um lado e para o outro, não vi nada, sinal, não tinha nada. Aí, a luz se apagou. Aí pronto, aí chegamos no ônibus. Quando eu entrei no ônibus, quem sentou do meu lado? Quem? Maristela? Não. Sendo do meu lado uma menina. Sendo do lado da menina, eu papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Na viagem, acabamos ficando. Ficamos na viagem. Aí quando foi amanhecendo, né? Chegando no Espírito Santo. Era um sinal pra você ser um sinal. Chegando no Espírito Santo, eu falei, olha filha, eu fiz isso, coloquei um papelzinho lá, pedi um sinal de Deus. Agora eu não sei se você é a resposta de Deus ou a tentação do diabo na minha vida. Ela regalou os olhos desse tamanho, não sei o quê. A partir daquele momento, março de 95, então... Foi com essa que você ficou 3 meses ainda? Não, essa foi só aquele ônibus lá. Foi nessa viagem, então, que eu tomei a decisão. Olha, eu não sei o que vai ser aqui pra frente, mas eu vou tentar, então, viver fora do seminário aquilo que o seminário um dia vai me pedir. Se eu conseguir viver isso, então eu procuro o seminário para poder ver, porque eu não tinha nenhuma vontade disso, né? Estava fazendo faculdade. Estava fazendo o quê? Administração.
E aí minha vida começou a modificar. Aí comecei a procurar conhecer um pouco mais. Foi quando eu procurei alguns lugares, fui nos capuchinhos, né? Porque eu tinha um frei que era minha mãe. Fez estágio ou só foi Não, fui procurar? conhecer. Lá em Vitória, eu não conhecia o seminário da Arquidiocese. Nem sabia que existia. Quer dizer, nunca se preocupa, nunca Não, pensou. eu me preocupei. E nem sabia que minha mãe morava ali, morou naquele lugar. E aí, de repente, volto eu, 20 anos depois, 21 anos depois. Mas a sua família desconfiava também? Não, Falava? não. Ninguém. Nunca. Sua mãe esperava mais netos? Nunca. E eu até mesmo tinha sonho de ser advogado, assim como meu pai é advogado, queria ter minha família, minha esposa e filhos. Eu amo criança, né? E para mim uma grande renúncia é não ser pai biológico. Então eu gosto muito disso. Só que aí procurei o seminário, comecei a procurar, porque eu acho que para fazer uma escolha, a gente fica indeciso, para fazer uma boa escolha, eu tenho que conhecer as opções. Se eu conheço só uma e não conheço a outra, eu vou automaticamente tender para um lado. Então vamos dar um tempo, vamos conhecer o que é isso. Algum padre que ele acompanhou naquele período? Sim, tem um padre aí que eu conheci lá no dia que eu encontrei fui no seminário, conheci. Meu padre era muito idoso, né? Meu padre... Então ele não era um ideal para você de... Tadinho, ele é falecido. Eu amo muito meu pároco, o padre Guido Cioto. Amo. Só que realmente eu tinha 16 anos, na época ele tinha 70. O conflito de geração era muito grande. Ele é muito tradicional. E eu descobrindo a religião, descobrindo a vivência, né? A figura de padre que você tinha era aquela, né? Era um pouco aquela. A paróquia era grande, só tinha aquela igreja, era missa diária e tudo mais. Assim, um padre espetacular. De vez em quando, né? Não, eu comecei a participar do grupo de jovens, aí limpava a igreja, limpava o carro do padre, coordenava o grupo de jovens. Então eu comecei assim, mas jamais pensando em ser padre, né? Mas tinha uma luz diferente. Mas tinha uma luz diferente. Essa luz que eu não sabia o que era. E aí pronto, aí quando entrei no seminário, esse padre eu conheci, que me acolheu, depois se tornou meu diretor espiritual. E aí dentro do seminário, iniciando, que eu fui conhecer a estrutura da igreja. Nossa igreja de Vitória, ela Como foi o anúncio para os seus pais? Como então, você meus pais estavam se separando nesse período, né? E eu falei, olha, eles sabiam que eu estava fazendo os encontros vocacionais, sabiam. E aí um dia, quando eu fui aprovado para entrar no propedêutico, primeiro ano do seminário, eu falei, mãe, eu vou pro seminário. Ah, é? É tipo assim, não acreditando, né? De repente, eu falei, mãe, as minhas coisas estão indo. Foi quando, quando que a ficha realmente caiu. Mãe, enxoval, mãe. Quando a ficha caiu, né? E aí, nunca houve negação, rejeição. Da parte do seu pai? Não, também não. Pelo contrário. Nós somos muito de igreja, né? Meu pai sempre foi muito de igreja, a mãe de igreja, então muito interativos, participantes. Mesmo assim eles se separaram? Mesmo assim se separaram, infelizmente. E eu tive que, na minha saída, eles estavam fazendo separação e minha família, minha mãe, nós tínhamos uma... Você se separou da família e eles se separaram? E nós tínhamos uma empresa, meu pai estava separando, nós tínhamos uma empresa de festa, que é decoração infantil, de aluguel de mesa e cadeira. A família toda se envolvia? Só que meu pai estava saindo por fora, né? E eu que entregava as mesas e cadeira. Então, com a minha saída para o seminário, teve uma complicação ainda por cima. Tiveram que contratar alguém? Não tinha condições de contratar funcionário. Quem ia fazer o meu papel? Como no primeiro ano do seminário, no final de semana a gente ia para casa, então no final de semana eu vinha e ajudava. Só que ia ficando apertado, não tinha condições mais de voltar para casa. E aí, infelizmente, não tinha mais como alguém entregar. Por tua causa, a empresa faliu? Não faliu, não. Apagaram a luz da empresa. Tiveram que vender as mesas e cadeiras, porque não ficou um tempo lá ainda, mas não tinha condições de poder disponibilizar, né? Mas eu falei, Deus, olha, eu não posso parar por causa disso. Eu não posso parar porque meus pais se separando, eu não posso parar porque eu vou ter que... E você começou a gostar daquela vida? Então, comecei a conhecer. E quando eu entrei no seminário, nesse 95, eu descobri um pouco a história da igreja do Espírito Santo, que é de comunidades eclesiais de base, que eu nem sabia o que era. Eu jamais havia feito uma celebração. E aí, de repente, eu me torno um seminarista. Primeira vez que eu coloco túnica. Caramba, que sonho que foi aquilo. O padre, meu diretor espiritual, vai, Sérgio, coloca aí. Eu coloquei a túnica, me senti, porque eu nunca fui coroinha, nunca fui nada disso, nada. E aí eu fiquei assim, nas nuvens. E aí depois, quando eu virei pro seminário, primeiro ano de seminário, me mando para uma paróquia de
periferia. E lá nas comunidades, o seminarista está lá para ajudar a celebrar. E eu nunca havia feito uma celebração. Minha padre era pároco de tradicional, então era missa. De repente estou eu, de túnica, com o povo na minha frente, começando a filosofia, fazendo uma celebração na palavra. Então para mim foi tudo uma descoberta muito rápida, exigiu de mim... Você parou de entregar a mesa e começou a entregar a palavra. um pouco isso. E aos poucos eu fui amadurecendo e percebendo, a minha vocação foi aprendendo com o passar do tempo. Eu fui burilando e me convencendo. Aquele que jamais pensou em ser padre, hoje eu jamais penso em não ser. Entendeu? Eu acho que foi um convencimento, né, muito forte, né? E aí foram 8 anos de formação, né? Você se ordenou quando? Foi ordenado quando? Então, eu ordenei em diácono em 12 de outubro de 2004, e padre 29 de janeiro de 2005. Foi dia 8 de janeiro de 2005. 8 de janeiro? É, temos o mesmo. Eu fiquei na geladeira. Ficou na geladeira por quê? Fiquei na geladeira. Porque a luz se apagou, não? Não, essa é uma expressão que dentro do seminário, né, a gente fala muito isso, né? Que ele ficou pendurado, né? Ou seja, em minha turma nós terminamos em 5. E aí, quando o último ano de teologia, cheguei pro reitor, e aí, podemos marcar a data? Aí ele começou e tal, deu volta, e ele falou assim, não. Eu falei, mas por quê? Você vai para fazer uma experiência na Fazenda da Esperança. Eu falei, como é que é? Hein? Como? Mas eu e os meninos? Não, só você. Mas por quê? Não, a comissão decidiu. E você foi? Aí eu fiquei sem entender nada. Aí eu fui procurar cada um da comissão. Diretor espiritual, o bispo, na época era Dom Silvestre Candian, o diretor de estudos. Fui procurar, conversar com cada um. Aí quando chegou o Dom Silvestre, o que aconteceu? Então, filho, para você fazer uma experiência, de lá, mas por que só eu? Olha, estou achando que você precisa melhorar algumas qualidades. Aí eu fui, não contento com aquilo, comecei a procurar ainda mais. Falei, mas por quê? É o reitor? Eu falei, é o reitor, só pode ser. É o reitor disse isso e tal. Aí eu vou no diretor de espiritual. Por quê? Anderson, ninguém te suporta. A luz estava muito forte. Você parece uma girafa. Nariz em pé, ninguém te suporta. Ninguém gosta de você. A verdade é essa. Então tá. Aí eu voltei pro reitor, e aí? Mas por que eu não vou? Por que eu não vou nada agora? Eu vou pra fazenda. Podia mandar pro zoológico, né? Uma girafa. Aí ele, não tem alguns padres que não querem essa ordenação. Tem alguns padres quem? O senhor? Eu. Mas por que você não quer minha ordenação? Você vai fazer um mal para essa igreja de Vitória. Você não tem conteúdo de libertação algum. Você vai ser um padre Marcelo um pouquinho melhorado. Você vai estragar essa igreja. Você vai fazer essa igreja um palco. É isso que você vai fazer. E nós não queremos isso. Mas por que não me disseram nada disso? E outra coisa, por onde você passa? Por onde você passa, o povo gosta de você. Qual o problema disso? Então foi por isso que o senhor mandou fazer a pastoral naquela paróquia X. É isso mesmo, para ver se você desistia. Mas você não desiste. Estão tentando mandar você para Você não desiste, mas onde manda você, o povo gosta de você e assim por diante. E agora você vai pra fazenda. Aí eu entrei numa crise, estava em quarto ano. Você, na verdade, ia pra fazenda para se recuperar, né? A Fazenda Esperança trata de dependentes químicos, né? Eu não tenho nenhuma dependência. E eu entrei em crise. E eu não sabia, porque eu falei, Dom Silvestre, quanto tempo? 1 ano. E eu falei, mas se eu fizer e voltar, eu ordeno? Não te dou de garantia nenhuma. Foi nessa hora, então, que eu entrei em contato com os deonianos. Entrei em contato com vocês. Liguei para lá, não lembro quem atendeu.
contei rapidamente minha história por telefone e perguntei qual seria o processo. Você ligou para Taubaté? Acho que foi para Taubaté. Eu acho que fui eu que atendi. Será? Será? Que ano foi esse? 2004. Não, final de 2003. Final de 2003, que eu fui fazendo em 2004, de janeiro. Final de 2003. E... Eu trabalhei na vocacional até 2002. E aí falou que tinha que ficar mais uns 2, 3 anos. Aí eu falei, uma coisa, vou pra fazenda. Rezei, pedi a Deus discernimento, vou pra fazenda. E chegou na fazenda, fiquei lá, acabei ficando 5 meses. Foi uma das melhores experiências mais profundas da minha vida. Eu cheguei Eles têm muita ligação com o movimento focolare também. Sim, mas assim... Uma palavra, né? Mas o momento, como eu fui pra lá, não foi legal. Entendeu? Então, eu, dentro de mim, eu não estava bem. Então, fiz os 10 dias de Itaici, o retiro, 8 dias, depois fui pra lá. Cheguei lá num dia, no outro dia, porque lá a fazenda trabalha com vários trabalhos de recuperação. Tem a fábrica de água sanitária que nós tinha e trazem os lixos da região. Só quem pode ir e sair é somente os voluntários. Os noia que estão recuperando, não. Então eu cheguei num dia à noite, no outro dia, 7 da manhã, eu estava num caminhão. Lá no vale ali, né, próximo da Canção Nova, a região toda ali, recolhendo lixos das empresas. E aí eu entrava nas empresas, pegava o lixo, colocava no caminhão, e o caminhão um baú grande, e eu tinha que entrar e socar, pisar, socando no lixo para ver se cabia mais. E assim foi um dia inteiro, a gente tínhamos 2 caminhões. No meu primeiro dia da fazenda, eu entrei em desespero. Eu perguntava a Deus por que eu estou aqui. Por quê? O que eu estou fazendo aqui e assim por diante? E assim foi. Os 2 primeiros meses foram os piores da minha vida. Catava tiririca. Lembra o supermercado? No supermercado tem os caminhões de entrega. Eu ficava lá, entregando negócio sanitário, entregando material. Mas recuperou. Padre Anderson, chegamos na Ópera de Arame. E antes de nós sairmos, eu quero fazer uma pergunta para você. Talvez você na verdade, você contou alguns momentos tristes, mas eu queria que você elencasse de toda a sua vida até agora, talvez o momento mais dramático para você. Daqui a pouco, depois do intervalo. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história a fé testifica. Quem é você? Quem é você? Você está assistindo o programa Quem é Você? Hoje com a participação especial do Padre Anderson Gomes. Eu tinha feito uma pergunta dentro do carro, naquele divã móvel, sobre os dramas da vida dele. Padre Anderson, como que você lida com os dramas na sua vida? Você contou um drama interior que foi aquela sua ida à Fazenda Esperança. Eu passei lá. A Fazenda Esperança pode ser para mim um drama muito forte. Como eu disse, é o modo que eu fui para lá, não o lugar em si. Então, o modo que eu fui para lá, então interiormente, dentro de mim, não estava muito bem. Você ficou quanto tempo? Fiquei 5 meses, era ficar um ano, fiquei 5 meses porque o bispo mudou, né? E lá na fazenda tem a experiência da comunhão de almas. Toda semana se reúne por casa para partilhar como está. E toda vez eu sentava e falava mal do bispo. Falava mal dos padres. Porque dentro de mim tava, e eu catando tiririca, empurrando, ir para os mercados, tudo isso, entregando água sanitária, com lixo, caminhão de lixo. E era eu responsável nesse sentido. Então, dentro de mim estava uma dor profunda.
Eu lembro... Você era catador de lixo? Não, porque lá tinha que ir nas empresas, porque vivia reciclagem, e a gente recolhia os lixos das empresas para poder fazer o material reciclado. E somos nós os voluntários que fazíamos isso. E você junto? Para mim, o pior drama, talvez, foi quando os meus... Eram 5, lembra que eu falei? 5. Eles começaram a ordenar. 2 se ordenaram e eu estava na fazenda. Para mim foi uma dor. Foi dia de São José. E aí eu pensei, os outros 2 vão ordenar e eu vou estar junto. Quando chegou o convite dos outros 2, meu mundo caiu. Ali eu posso dizer... Eles mandaram o convite para você. Mandar. Ali o meu mundo caiu. Eu chorei copiosamente. E eu não tinha com ninguém partilhar, porque era geralmente ali recuperando. Claro. Eles não entendiam a minha linguagem. E aí eu fui para a capela. A capela chorava, aí fui para o quarto. Aí depois da capela eu fui para o quarto. Cheguei, aí eu falei com essas palavras: o Senhor esqueceu de mim. Essas palavras. Por que o me abandonaste? O Senhor esqueceu de mim, por que me abandonaste? Que na verdade você fez uma experiência que o movimento focolare faz. Do abandono, né? Jesus Mas eu não estava ainda. Claro. O meu emocional foi nessa hora que eu não sou muito de fazer isso. Nessa hora, a Bíblia do meu lado, eu abri a Bíblia. Não sou muito de fazer isso. Abri. E quando eu abri, está lá. Isaías: pode uma mãe esquecer um filho? Eu jamais me esquecerei. Então, a partir daquele foi um conforto para mim. Opa. E eu comecei a reverter. Falei, opa, não adianta ficar chorando. Sim, Chega, reclamando. E sabe como é que os seminaristas me chamavam, ou os nóia me chamavam lá? Ô, Luz. A Luz. Luz. Ô, Luz. Você tá certo? E eu lá todo falando, revoltado com a igreja, com mesmo. Ô, Luz. Aí eu falei assim, chega, eu tenho que reverter a minha história. Você tem uma luz. Eu tenho que reverter, não adianta ficar chorando as minhas mágoas. Eles estão precisando de alguém que seja referência. E eu comecei, então, a esquecer, me anular, para poder entrar. Levei 2 meses para entrar na realidade deles. Foi quando eu reverti a história. E eu falo com amor da Fazenda da Esperança. Que realmente foi uma experiência onde eu tive que viver aquilo que eu pregava. É fácil pregar, né? Mas quando a gente tem que viver aquilo que prega. Para mim, aquelas pedras que você recebeu, você construiu pontos. Sim. Não foi um muro, então. Onde eu mais eu amadureci. Aí, ou seja, hoje, drama para mim é difícil. Sinto, não que eu me torno insensível, frio. A morte, por exemplo. Eu gosto de lidar com a morte. Eu falo muito, os paroquianos sabem, eu falo muito sobre morte, com muita naturalidade. Como o Francisco chama de irmã morte. Eu vou num velório, a primeira coisa que eu faço é pôr a mão na testa do defunto, assim, ó. Sentir o frio, ao mesmo tempo rezar por ele. Sabe? Eu gosto, eu fico imaginando na hora da morte, é o momento do nosso encontro. Nossa, o primeiro padre que eu ouço falar que gosta de morte. Sabe? Eu não tenho medo, eu sou como São Paulo. Eu não gosto da morte, não. Eu falo como São Paulo, morrer pra mim é lucro. Pra mim é prejuízo ainda. Não, se tiver aqui... Eu amo viver e vivo com intensidade. Tenho sonhos, tenho projetos, tenho planos, muitos. Agora, se estiver aqui hoje, amém. Quem vai perder são vocês que vão ficar. Porque eu que vou ganhar. Eu fico imaginando na hora da morte lá, o meu anjo de guarda me tomando pela mão, me levando e conduzindo. Sabe? É a nossa parte definitiva, não é o fim. Então, eu creio muito nisso. Não quer dizer, como eu disse, menosprezar a vida. Pelo contrário, amo e vivo intensamente. Mas a morte para mim não é... Então, a perda de entes queridos, eu estava na fazenda, perdi meu avô, pai do meu pai. E não tinha condições de ir. Você não podia sair Não podia sair de lá, mas não tinha tempo. Como é que você estava lá? Estava em Guaratinguetá, não tinha condições, estava no interior de Minas Gerais. Rezei, olha, Senhor, vamos continuar a vida. Eu estava no seminário, minha bisavó morreu. Quando eu fui sabendo, eu falei, glória a Deus, Deus abençoe. Nossa, que frieza. Eu falei, gente, não é frieza. Você não ama ela? Não, você não a ama? Não, pelo contrário. Sabe, eu amo as pessoas. Pode talvez sim, não ser tão carinhoso, afetuoso. Mas isso para mim hoje, eu aprendi a lidar com as perdas. Sai de seminário, sai de casa, você perde os amigos, você perde a família. Sabe, de uma forma ou de outra. Você vai ver os amigos crescendo, tendo filhos, você está lidando com isso. Mas também você vai mudando ganha uma outra realidade, né? Claro. É que você fica olhando tanto para aquilo que perdeu que não consegue enxergar aquilo. Anísio, eu acho que você vai se tornando livre. Claro. E eu digo que hoje, para mim, o homem mais livre do mundo hoje se chama Papa Francisco. O homem mais livre do mundo. Que eu tenho conhecimento é esse homem. Porque ele realmente não está preso a nada. Nada, em absoluto. Nada.
Então, enquanto nós tivermos apegos a algumas coisas, desejos, profissões, o que seja, a pessoas... Pessoas, eu vou objetos ou a si sofrer, mesmo. eu vou sofrer. Quando a palavra me pede buscar em primeiro lugar, pôr Deus em primeiro lugar, você entende isto. E o mais virá por acréscimo. Virá. Padre Anderson, alegrias. Eu tenho muitas alegrias, gente. Eu sou uma pessoa assim... a minha vida sacramental é muito alegre. Minha primeira Eucaristia, minha crisma, que eu chorei copiosamente. Você tinha mas quantos anos? 17 anos minha crisma. É porque tinha uma luz? Você sentiu uma luz muito forte? Eu era da equipe, eu acabei sendo crismado, não queriam deixar me crismar, porque eu questionava demais. E aí deixaram, e aí na Eles equipe... não queriam te mandar para a Fazenda da Esperança também? Não, e aí na hora, eu falei, olha, colocaram a música, olha, vai ser a música da crisma. Eu falei, não, essa música é horrorosa, a música é velha, essa música é velha. Quando cantou a música, começou a procissão da crisma, eu chorava. Mas ficou a velha ou a nova? Divina luz. Então, Último lançamento do ano. É a luz, fala da luz. Então, assim, a minha vida sacramental, o dia da minha ordenação, depois de vencer tudo isso, a minha música, eu estava rezando em casa, Graças Pai, Martim Valverde. Chorei, mas também foi um momento muito feliz, de felicidade. Então, eu tenho os momentos da paróquia, com periferias. Nossa, lidar com os mais simples, ver a conquista de cada um. Isso para mim é Mas uma se alegria fosse muito para grande. elencar, talvez a maior, o dia da ordenação? Não posso dizer. O dia da ordenação foi um momento de expectativa, de realização. Não digo talvez de uma alegria. Alegria interior, dentro da Fazenda Esperança, quando você se libertou? Talvez são os momentos de conquista. Eu não posso dizer assim que aquele momento foi um momento alegre. Porque eu acredito que a alegria não é aquele seguinte estar com um sorriso, né? É uma realização interior, um equilíbrio emocional. Aí te mandaram para Roma, foi isso? Mandaram não, eu pedi. Você que pediu? Eu pedi. Já era padre e eu pedi para estudar. Eu queria fazer teologia. Nessa época eu estava fazendo programa de rádio. Eu estava no rádio. Você estava numa paróquia? Qual foi a sua primeira designação? Você ficou padre? Eu fiquei padre, fiquei 2 meses como vigário. Era para substituir esse padre. Em Cariacica, lá na Grande Vitória, paróquia de Taquari. Era para substituí-lo, mas depois, 2 meses depois, foi transferido para assumir uma paróquia de periferia. 12 comunidades, a paróquia. A Grande São Pedro, lá em Vitória. Periferia, e lá fiquei 4 anos e meio. Lá com a paróquia. E comecei com rádio também. E quando eu pedi o bispo para estudar, ele falou, então vai fazer comunicação. Eu já tinha feito pós-graduação em comunicação, aqui em São Paulo. No CEPAC? CEPAC. Que ano que você fez CEPAC? Ano 2000, eu estava no seminário, 2002, 2003. Eu fiz CEPAC assim. também. Eu fiz lá. E aí eu falei, Dom Luiz, olha, técnica, eu já conheço um pouco. Eu sou padre, eu preciso de conteúdo. Porque se eu tiver a técnica, o que eu vou ter de matéria? Fiz teologia, fiz filosofia, mas estou precisando de mais. E consegui convencer. Eu falei, tá bom, escolhe. Falei, meu Deus do céu, Nossa, vou escolher. aproveita, é pra escolher. E eu não sabia o que escolher e tal. Aí fui procurar nos sites e tal. E aí achei lá o tal de patrística, teologia patrística. Vi as ciências patrísticas no Agostiniano 3 anos. 3 anos é muito tempo. Aí vi teologia patrística. Vamos ver esse daqui. Não, gostei. Sem muito conhecimento. Fui. Aceitou e fui para a Gregoriana. Gregoriana. 2 anos de teologia patrística. Minha vida de padre é antes e depois disso. Sabe que a cabeça abriu? Descobri o mundo dos padres da igreja, que eu sou apaixonado. Hoje, meu estilo de ser, de pregar, de anunciar, é patrístico. Patrístico é o tempo, né? Para quem não sabe, né? Os 8 primeiros séculos da igreja, né? Onde formaram os seus dogmas, onde tem as principais heresias e por diante, né? As principais lutas da igreja estão ali, na base da igreja. E hoje, assim, eu vivo disso, nesse sentido. Você ficou em Roma quanto tempo? 2 anos. Momentos interessantes de Roma. Viajar, conhecer, estudar, comer. Gente, aquele lugar é uma maravilha, Eu que vivi mais tempo lá, eu falo que meu coração é brasileiro, só que o estômago é italiano. Uma vez ele foi nos levar lá para a melhor pizza, lembra? A melhor pizza de Roma. Que não é essas coisas, né? Você também depois nos levar lá na melhor pizza. Também não era grandes coisas. Não, mas nós nos conhecemos, não foi em Roma, nós nos conhecemos em Sydney, na Austrália, na Jornada Mundial da Juventude, junto com a Maristela. Maristela é uma figura. Aliás, tem que chamar um dia a Maristela, por quem é você, por quê? Nós falamos tanto dela aqui. Gente, Maristela, acho que todos os padres do mundo inteiro conhecem. Todos os padres do mundo inteiro. Estávamos nós lá em Austrália, no interior da Austrália,
E aí tava tendo a catequese com o bispo, o cardeal. E aí, ela falando inglês, né? Ela traduzindo pra gente. E aí, daqui a pouco, eu queria fazer uma pergunta. Eu falei, Maristela, pergunta pro cardeal isso. Aí ela levantou o dedinho. Eu queria perguntar. Aí o cardeal, Maristela! Eu falei, não, o cardeal decide. Te conhece, minha filha, pelo amor de Deus, né? Porque, aliás, você está escrevendo um livro e está homenageando a Maristela também, né? É um personagem, viu, Maristela? Você tá lá. Então, Roma te fez muito bem. Muito. Gastei todas as minhas economias. Viajei bastante a Europa, nos momentos livres que se tinha. Claro. Estudei bastante, sabe? Mergulhei na teologia, mergulhei nos padres da igreja. Para mim, assim, não esgotou ali, me ensinou um caminho. Você voltou em que ano? Eu voltei em 2011, no ano sacerdotal, no final do ano sacerdotal. Se encontrou com Bento XVI? Encontrei com o Bento XVI, visita de Límina, né? Na época, meu bispo foi lá e eu estava lá. E aí estava eu e outro bispo auxiliar, Dom Mário Marques, e aí fomos para encontrar com o Bento. Com o Bento XVI. E aí eu esqueci todo minha mão gelada, eu peguei empolgado, né? Que ele dá a mão, né? E é beijar, né? E ele tá com a mão machucada naquele período? Não lembro. Sim. E aí eu olhava para ele, eu apertava a mão e nem beijei a mão. E ele olha para você assim, seriamente. Perguntou essa cruz aqui. O que é essa cruz aqui? Aí, você está estudando o quê, filho? E eu lá, né? Estou estudando patrística, minha tese, sabe a tese? Em Santo Agostinho, olhando lá. Ele é doutor em Santo Agostinho? Doutor em Santo Agostinho, e conversando assim, coisa assim. E o cara querendo tirar, né? Para poder não sair, né? Era só dar a benção, né? Mas uma simpatia. Nossa, tem um carinho muito grande pro Bento XVI. Também. Eu passei o período dele lá. Aprendi a amar. Nossa, muito. Eu lembro quando foi Papa da Palavra. Quando ele foi anunciado, me deu uma frustração. Você estava na praça, não? Não, eu estava em Vitória, eu era seminarista ainda, eu acho. Porque foi no ano da sua ordenação, isso. Ele saiu, eu fiquei frustrado, porque a imagem que passaram dele para mim era muito ruim. Só que é um homem fantástico. Pode ser teólogo somente, da teoria, mas profundo. Você voltou para o Brasil, e daí? Voltei para o Brasil e aí o bispo me deu uma paróquia, voltei para aquela paróquia, fiquei 2 meses. Na mesma de antes? Naqueles 2 meses que eu fiquei lá 2 anos. E aí eu fui eleito coordenador de pastoral pelos padres. Tem 4 anos que eu sou coordenador de pastoral. Até hoje? Eu fui eleito um dia depois do Papa Francisco. O dia que o Papa Francisco foi eleito... Você escolheu um nome também, não? Não. Luz, podia escolher Luz. Não. Quero me chamar Luz. O dia que o Papa foi eleito, Francisco, eu estava com os símbolos da jornada lá em Vitória. A pré-jornada, o ícone de Nossa Senhora e a cruz. E aí nós estávamos subindo o Convento da Penha, que é o santuário lá de Vitória. Quando nós começamos a subir, a fazer a Via Sacra, saiu a fumaça branca. Ai, meu Deus do céu, quem é o Papa? E nós estamos rezando a Via Sacra, né? Quem é o Papa? E a gente está rezando, subindo a ladeira, rezando a Via Sacra, com a cabeça lá em Roma, querendo saber. Quando nós chegamos lá no alto do campinho, do convento, tinha uma televisãozinha 14 polegadas lá no restaurantezinho, lá na lojinha, que a gente saiu. Francisco, Bergoglio, de Argentina. Eu falei, quem? Argentina? Quem? Aí deu aquela frustração de novo, né? Eu falei, gente... Argentina, de novo, não, né? Francisco. Aí, como no convento lá tem a capelinha de São Francisco, aí rezamos pelo Francisco e tal. Um dia depois, reunião do clero, e aí eu fui eleito coordenador de pastoral. Um dia depois de Um dia depois de Francisco. Ele falou que o Espírito Santo foi no fim do mundo buscá-lo, né? Acho que quando o Espírito estava voltando, passou. Pegou você. Nem comparar, E nesse período agora, você está muito envolvido no então, eu estava na paróquia. Isso, me conta. E aí eu pedi o bispo para sair da paróquia. Porque eu não estava aguentando. Coordenação pastoral, paróquia. Na época eu era diretor espiritual da renovação. Voltou para a rádio. E dava dando aula para o seminarista. Não voltei para a rádio. Voltou. E por minha decisão, que não tinha condições. E o bispo pediu então, me deixou lá sair da paróquia. Quando eu estava saindo da paróquia, a paróquia onde eu estou hoje, 3 anos, houve um problema com o padre anterior. E ele saiu, o bispo pediu que eu assumisse. Então acabei nem ficando sem paróquia. Né? E aí foi nesse período aí... A paróquia onde você está hoje? Onde eu estou hoje, em Vila Velha. Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, ali em Vila Velha. Na praia? Santo, praia, muitos eventos de praia. Por isso você estranha o frio de Curitiba? Muito, é muita gelada aqui, tá vendo? É muita gelada. Muito prédio, é uma paróquia urbana. São 280 condomínios,
prédios de Pastoral urbana. pastoral urbana. E como é que faz missão em pastoral urbana, com um prédio? Criamos uma metodologia lá de entrar nos prédios todos. A gente, na Semana Missionária, a gente visita cerca de 1.800 apartamentos em 10 dias, entendeu? E Novos métodos. novos métodos. Novos métodos. Novos métodos, né? E aí, nesse período também, junto com a coordenação pastoral, que ainda sou. E este movimento que agora está se espalhando pelo Brasil inteiro, das mães Que oram pelos filhos. oram, que choram, que Choram, fazem tudo pelos filhos, né? conta. Ele nasceu numa paróquia lá em Vitória, na paróquia de classe média, alta. Não foi com você? Não foi comigo, não. Foi através da Ângela Ábido, com a filha dela, né, que queria rezar por algo específico de um filho de uma mãe. E aí 15 mulheres se reuniram para poder orar. E fizeram essa oração. E aí começaram a buscar toda semana. Continuaram e o grupo ia aumentando. Esta Ângela Ábido, então, assumiu junto com as pessoas. E ela vai toda a missa diária com o bispo, com o arcebispo. E ele começou a acompanhá-las, né? Toda a orientação que ela precisava, acompanhá-las. Abriu o segundo grupo na minha paróquia, que é o mesmo perfil de classe. Então, abriram também lá. Eu estava chegando. Pediram que abrisse, deixei abrir, a mãe senhora pelo filho. Para rezar, né? Para rezar, não tem problema nenhum, não, né? Deixa lá rezar. Pronto. Só que aí começou a crescer. Outras paróquias querendo abrir também. E o bispo, então, pediu que a Ângela me procurasse como coordenador de pastoral para dar orientações de formatação. Quando ela me procurou, estou meio perdido, não sabia o que fazer e tal, nem sabia classificar nada. E aí, pronto, assumi. E aí começamos, então, a orientar, a dar formatos, né? O que deve acontecer, como é que deve se abrir, as leis, as normas, como deve ser feito. Isso há quanto tempo atrás? 4 anos. 4 anos. O movimento nasceu aqui há 5 anos, 5, 6 anos. Eu entrei na história tem quase 4 anos. Mas nem você é o isso. primeiro padre que entrou. Sim, primeiro para- padre, né? O padre com orientador Padre de espiritual. referência. E aí começou, aí surgiu o livro dela, que ela foi escrever o livro dela, que deve acontecer, olha, faz isso, coloca Em que lugares isso. do Brasil já estão? Está em todos os estados Todos do os Brasil, está fora do Brasil, Estados Unidos, Hong Kong, Japão. O que acontece? Igual os apóstolos, né? Quando aconteceu Se espalharam por todo espalharam, mundo. então as Ondas. brasileiras estão indo, fizeram a experiência aqui e vão morar fora e começam a abrir. Então tem várias partes do mundo. A Ângela agora foi para os Estados Unidos, foi lá e onde está indo, vai crescendo e criando outros grupos. Impressionante. 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 Em 5, 6 anos tem um... Encontro nacional, vocês já tiveram quantas edições? Tivemos 3 encontros nacionais. Né? Sempre acontece na Canção Nova? Sempre, a Canção Nova abarcou, acolheu isso, porque a Ângela é amiga da Canção Nova, tem amizade profunda com eles. Eles Aqui em abarcaram. Curitiba também? Aqui em Curitiba também tem, aqui também pelo padre Manzotti TV Evangelizar também nos acolheu. E aí daqui já surgiu o grupo, quando a gente já veio aqui, já surgiu grupos que nos viu pela televisão, pela TV Evangelizar. Surgiu já um programa na TV que elas estão? Já tem um programa, já nos pediram que fizesse programa também, só que falta tempo, irmão. Vem pra cá. Falta tempo. Padre Anderson. Já Já? esmiuçou a minha vida? Tem tanta coisa para dizer. É que você não está pronto, você está em Foi em construção. construção, graças a Deus. Muita luz para você no teu sacerdócio, que você seja luz na vida das pessoas e que a luz do Espírito Santo sempre desça sobre o seu sacerdócio, sobre Amém. a sua vida. Agradeço a oportunidade, um carinho de poder partilhar um pouco da nossa história. Amém. A gente volta daqui a pouco. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Jogo rápido. Vai lá. O que você precisa crescer ainda na tua personalidade, no teu caráter? Afetividade, em termos de ser mais afetuoso, demonstrar mais emoções. Espiritualidade, né? Aprender a dedicar um pouco mais, não ser um pouco meio pelagiano, né? Ou seja, só pela sua força, pela sua, né? Mas contar um pouco com a graça. Então, dedicar um pouco mais de tempo para a oração. Potencializar o quê? Qualidades? Qualidades, potencializar o estudo,
Às vezes falta de tempo, de estudo, potencializar o canto, dedicar um pouco mais a isso que está surgindo mais na minha vida agora. Esse seria o teu maior desafio agora? O desafio hoje é vencer e aceitar isso, né? Porque eu deixo na mão de Deus, né? Então, é aceitar, fazer esse momento de transição, de aceitar esse novo momento na vida, e isso tem consequências. Então, é um desafio de aceitação. Essa pérola estava escondida do canto? Foi escondida, sem querer culpabilizar alguém, né? Fui podado, né? Algumas coisas, né? Então, até você se identificar e aceitar, porque você entra numa formação de um jeito, a formação te mostra outro jeito. E quando você sai é outro jeito, até você se encontrar nesses jeitos diferentes e você encontrar a sua identidade. Então hoje eu estou encontrando a minha maturidade existencial, emocional, então de poder focar. De que forma você se encontrou na música? Eu já cantava antes de estar no seminário, eu tinha uma banda antes de estar no seminário e eu tive que parar por causa do seminário. E agora, ano passado para cá, foi um convite para poder fazer algo específico para um evento, para o SCC. E aí voltou tudo à tona. O que vocês fizeram? Fizemos um show, né, uma casa de show em Vitória, grande casa de show, por isso eu escolhi aqui, quem sabe um dia posso estar aqui com a graça de Deus. Quem sabe estaremos aqui cantando com a glória de Deus, né? E depois outros musicais apareceram, A Paixão de Cristo nós montamos, evento na praia, no final de semana aí, através das mães que oram pelos filhos, veio uma potencialização também um pouco maior nesse sentido. Um sonho? Um sonho. Viagem. Não fui ainda a Canadá, tenho vontade de ir a Canadá, que eu não fui. Um sonho de realizar aquilo que Deus me confiou. Eu tenho realmente, além da luz, uma criatividade muito grande. Eu tenho muitas frentes de possibilidades. Então, o sonho é poder dedicar aquilo que Deus me deu. Às vezes, assim, a igreja me pede alguma coisa e eu sou muito obediente. Eu tenho que respeitar isso. O sonho é poder colocar tudo à tona, tudo em obra aquilo que Deus me dá como inspiração. Coragem, então. Coragem, se Deus quiser. Diante de Deus, nenhuma máscara disfarce. Senhor, cruz e preconceito. Hoje nós conhecemos um pouco da vida do padre Anderson Gomes. O que podemos levar para a nossa vida? Sermos luz, devemos passar por esse mundo iluminando os caminhos, não só os nossos, mas também os caminhos das outras pessoas. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Eu sempre me pergunto quem sou eu. Quem é você?